Quando a solidão bate a porta, a depressão, o abandono nos fazem companhia. Atenção Brasil! Chegou o novo aplicativo da Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus. Procure por Plenitude Play na loja da sua Smart TV. Disponível para as principais marcas e plataformas do mercado. Lá você verá toda a programação da nossa igreja, testemunhos e as mensagens que edificam com o apóstolo Agenor Duque e bispa Ingrid Duque. Para informações de como instalar, nos chame agora pelo WhatsApp exclusivo de suporte 11 96135 9255. Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus, fazendo cada vez mais para ficar mais perto de você. Baixe agora o aplicativo em seu celular, disponível para Google Play e Apple Store. Pesquise agora e digite IAPTD Oficial. Lá no aplicativo você assiste à programação e aos cultos ao vivo 24 horas com você. Você recebe conteúdos exclusivos. Você pode fazer a sua doação e consagrar os dízimos e ofertas pelo aplicativo. Tenha a Bíblia, a Palavra de Deus no seu bolso. Faça também a sua ficha de membro pelo nosso aplicativo e muito mais. Informações WhatsApp 011 98314 5065. Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus, fazendo cada vez mais para ficar mais perto de você. Quando a solidão bate a porta, a depressão, o abandono nos fazem companhia. Os amigos nos traem, não se há mais força para prosseguir. Uma palavra pode mudar tudo. Uma palavra pode mudar tudo, pois as boas palavras fortalecem até os ossos. Momento de reflexão com o apóstolo Agenor Duque. Agora, 1h40. Na verdade, eu ia ler para você aqui em Samuel. Mas o texto também, de uma forma mais clara e mais objetiva, fala em crônicas. Então, se você puder, queria que o amigo subisse aí para provar que eu não estou abrindo em outro canto, estou abrindo aqui realmente em 2 Samuel, mas vai em crônicas, que fica com mais facilidade para você entender. No capítulo 11. Lembrando que crônica é as histórias dos reis, ok? Então todo Israel ajuntou a Davi em Hebrom, dizendo: somos do mesmo povo que tu és. Outrora, sendo Saul ainda rei, eras tu quem fazia as saídas e entravas os militares com Israel. E também o Senhor teu Deus te apacentou o meu povo de Israel e serás chefe sobre o meu povo. Assim, pois, todos os anciões de Israel vieram ter com o rei em Hebrom. E Davi fez com eles aliança, uma brit, em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram a rei sobre Israel, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Samuel. Verso 4, continua ainda, querido. Eu pedi para colocar GC, mas acho que não. Ok. Partiu Davi com todo o povo para Jerusalém, que é Jebus. Atenção, é que eu vou falar. Porque ali estavam os jebuseus que habitavam na terra. Disseram os moradores de Jebus, a saber, a terra dos jebuseus, a Davi: deixa aqui, amigo, por favor. Eu não sei se o rapaz é novo aí. Tu não entrarás aqui. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de David. Observe bem. Verso 6, por gentileza. Porque, disse Davi, qualquer que ferir primeiro os jebuseus será chefe entre o comandante. Então Joabe, filho de Zeruia, subiu o primeiro e foi feito chefe. Assim habitou Davi na fortaleza, pelo que se chamou a cidade de Davi.
e foi edificando a cidade ao redor, desde Milo, completando o circuito a Joabe, e renovou o resto da cidade. E a Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor dos Exércitos era com ele. Obrigado, produção. Então, há pessoas que muitas das vezes não entendem, porque Davi já tinha sido ungido por Samuel. Mas a unção tem níveis. Samuel já tinha ungido ele. Lembra? 1 Samuel 16. Deus se separou quando ele vai à casa de Jessé, e aí manda chamar os teus filhos, ele traz ali. Ok. Mas aquela unção foi Deus o preparando. Um abraço também aqui para um grande amigo, um servo de Deus, falar com o pastor Giovanni Santos. E também ao pastor Carvalho, que está nos acompanhando ali. Estou lhe esperando hoje, querido. Então, a unção que Deus separa o homem. Aqui no meio, querido. Essa câmera do meio está ótima. Porém, é difícil entender. Mas Deus nunca te dará aquilo enquanto você não estiver preparado. Se Deus falou para Samuel, que agora o rei era Davi, por que Saul continua no trono? Porque entre Deus te prometer e Deus cumprir ao tempo. E Paulo fala sobre isso. Digo, pois, em todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do escravo, mesmo que é dom de tudo. Então, enquanto não há, abaixa um pouquinho o fundo, um amadurecimento ou um preparo, como eu preguei no último domingo antes de viajar, ao tempo de Deus, entre Deus chamar José e Deus levantar José, há um tempo. Entre Deus levantar Moisés e Deus cumprir em Moisés, há um tempo. Deus começa a promessa na vida do patriarca Abraão aos 75 anos. Mas entre Deus cumprir as promessas, há o tempo de Deus. Mas agora, depois de ser ungido a rei, isso aconteceu entre 13 para 14 anos, após o menino se tornar de maior, eu até acho que fiz um banner, não sei se o Ale vai achar. Houve um tempo de Davi, houve um tempo de José, houve um tempo de Abraão. Há um tempo. Porque Deus demora mais tempo em nos preparar do que para realizar. Deus me deu uma promessa, mas a nível, eu me lembro que uma vez eu conversei com uma pessoa, e até porque a Bíblia é contra isso. Eu estava no monte e ele disse, tudo bem, eu sou o apóstolo Norduca. Eu falei, sou teu servo. Ele disse, eu sou o bispo fulano de tal. E o garoto acho que tinha 19 anos. Eu sou bispo e tal, e etc e tal. Eu disse, você já é um bispo? Ele disse, sim. Eu disse, onde está a sua esposa? Não, eu sou solteiro. Eu disse, ele não gostou. Eu disse, você está fora da palavra, você sabe, né? Ele ficou meio chateado. Por que o senhor fala isso? Eu disse, porque a Bíblia diz que um bispo não pode ser novo. Tem que ser marido de uma só mulher. E há vários requisitos para ser um bispo. Timóteo fala sobre isso. E você ainda é um garoto. A Bíblia diz que ele não pode ser menino, para que a vaidade não venha sobre ele. Ele tem que saber governar a sua casa para poder governar a igreja. Então, quanto mais tempo você se torna queixo duro ou inflexível, como diz Jeremias, obrigado, Ale. Se o copeiro, acho que não é isso. Eu comecei a falar de Abraão, foi a mensagem que eu preguei, o último dia que eu preguei de viajar. Quando eu falei, houve o tempo para Abraão, houve o tempo para José, houve um tempo para Davi. Obrigado. Eu sei que você tem uma boa intenção, mas a gente vai achar aí. Qualquer coisa, o Vitinho tá por aí, eu vi ele passeando aí, né, fazendo uma visita técnica hoje, acho que tá supervisionando aqui. Ele sabe o que tá lá, só é puxar o telão. Talvez hoje venha pelo 3G, porque o 4 não tá funcionando, muito menos Wi-Fi aqui, mas devagar não chega lá. Vamos lá, foco no foco. Então, muitas pessoas querem viver aquilo que Deus tem. Chegou o vídeo, obrigado. Vou colocar já. Só pede para puxar pelo cabo de aço, mesmo que seja aí esse banner, por gentileza, que eu usei sobre o tempo. Houve um tempo para a Ana.
Será que talvez você é inflexível, você é queixo duro? Como eu preguei uma mensagem para os obreiros, só confia para mim, só sim ou não. Se não tiver não, sobe hoje, não tem problema. Que eu preguei para os obreiros lá na Terra Santa e os pastores, um anjo que virou demônio. Só me diz, Ronaldo, ou Gonçalves, sim ou não? Aquela que eu preguei lá na Terra Santa. O pior lugar para você estar é onde Deus não quer que você esteja. Ezequiel e Isaías dizem isso. Se olhar no meu canal, Washington, lá vai saber se está ou não. Já desmascara ao vivo, já sabe se está ou se não está. Satanás diz: subirei até os altos dos céus. Subirei acima das estrelas e serei semelhante. Ele disse: eu subirei. Não era que Deus queria. E a Bíblia diz que a arrogância, a vaidade... já está no meu canal? Então, obrigado. Perfeito. Está assim. Quando Jonas, ele caminha debaixo da desobediência, os que estão com ele pagam preço, mesmo que eles não tenham culpa. Quem estava com Jonas, às vezes você quer acolher quem Deus está tratando. Tem gente que entrou num vale pela desobediência, como Jonas, e Deus estava tratando com ele, e você quer ser o Robin Hood, você quer ser... Robin Hood não, que é ladrão, está repreendido. Mas você quer ser o salvador da pátria, e quer salvar, ou quer ajudar pessoas fora da posição, e eu te falo, toda a riqueza e os bens que aqueles homens adquiriram, começaram a jogar para fora. Enquanto isso, o homem que deveria estar posicionado, e eles reconheceram algo que o crente não reconheceu. Essa tempestade não é normal, vamos rezar. Cada um invoca o seu Deus. Enquanto isso, o homem que deveria estar orando estava dormindo. Ao ponto que eles disseram: como você pode estar dormindo, sabendo que essa tempestade está acontecendo? Então, muitos dos ventos que você passa, o preço que você paga é por acolher pessoas fora da posição. Repare, ou tendo aliança com pessoas que Deus está tratando com ela. Eu já paguei um preço alto por isso, sei o que estou falando. A gente quer ajudar, ou a gente quer aprovar aquilo que Deus abominou. Não querer ser mais justo ou mais misericordioso do que Deus. Não querer aprovar aquilo que Deus condena. E a única maneira da tempestade cessar na vida daqueles homens foi como? Tirando o desconcertado. Quando eles tiram Jonas, o vento acaba. Mas o que tem a ver isso? É que depois de ser ungido por Samuel, ele é ungido para ser rei em Hebrom. E muita gente não fala. E muitos pastores já falam diretamente que Davi assume o reinado de Saul. Não. E muitos pregadores dizem até mesmo que lê a Bíblia. Não estou inventando. Não é o Talmud, não é a Guemará, não é a explicação do texto, está na Bíblia. Reinou Isbosete. Davi não deixou ele... Claro que reinou. E o tempo que Davi fica reinando em Hebrom são 7 anos. É justamente esse tempo que Isbosete, que é da linhagem, da descendência, o descendente da vida do rei Saul. Eu sei que Jonatas, o seu filho, o príncipe, morreu, mas Isbosete reina. Mas aí, para finalizar, há o tempo, e Davi sabia, podia chegar lá com os seus homens e dizer: rapa fora Isbosete. Os mesmos que haviam menosprezado e desprezado Davi foram até Davi. A revelação aqui: Davi não foi lá, me dá uma chance. A bênção veio até ele. O tempo do reconhecimento vai chegar. Os homens vieram a Davi e reconheceram: Deus é com você. E quando você ainda era, porque ninguém vai ser senhor sem nunca ter sido servo. Deus, como eu falei na palavra apostólica, Deus o chama de Josué, servo de Moisés. Quem não aprendeu a servir o homem nunca vai aprender a servir a Deus. Não entendi. Se você não aprendeu a respeitar seus pais ou as autoridades que por Deus foram constituídas para governar sobre a sua vida, eu vejo um José servindo o faraó. Eu vejo um Dario sendo servido por Daniel. E a Bíblia diz que, se você ler o livro de Josué, só no último capítulo Deus se refere a Josué, servo de Deus. Durante todo o texto, Deus se revela para ele como servo de Moisés. O meu servo Moisés está morto. Falou o Senhor, pois a Yoshua Benum, depois da morte de Moisés, servo do Senhor.
Então Deus escolheu a Josué, e o texto do Talmud, da Guemará, nos explica que a intenção de Moisés era que Gerson, seu filho, fosse o seu substituto. Mas Deus disse: eu quero Josué. Então é um preparo. E Deus demora mais tempo em nos preparar do que para cumprir. Como eu disse, Paulo dizendo: digo, pois, em todo tempo em que o herdeiro é menino, e nada de fé do escravo, mesmo que seja senhor de tudo. Continuando. Agora chega a hora em que Davi vai reinar sobre Jerusalém. Ou melhor, sobre todo Israel. Pega a revelação aqui agora. Só que havia um problema. Qual, apóstolo? O bispo Vitor está por aqui, ou você mesmo pode colocar. A Bíblia nos fala, porém, os da tribo de Benjamim não quiseram expulsar os jebuseus. Todavia fizeram aliança com ele. Todavia fizeram aliança com os jebuseus. Se você recorda a palavra que eu preguei sobre a palavra de Josué, Josué coloca o povo para viver as promessas. E o reinado de Josué foi maravilhoso. Não foi um reinado de promessa, mas de viver as promessas. E a terra é dividida. Ali, acho que até vai colocar para você aí um banner que mostra as tribos divididas: a tribo de Manassés, a tribo de Efraim, a tribo de Benjamim, de Dan, Naftali, Zebulon, Issacar, Judá, enfim, todas as tribos divididas dentro da Terra Santa. Porém, Deus falou. Estou achando um pouquinho só clara a lâmpada hoje, não sei se pode ser que isso. Aí estava a luz da câmera, pode ser a impressão. Pede para o Maurício ver isso aí. Não sei se é que eu estou muito branco. Aí estão as tribos divididas. Só que a Bíblia nos fala, obrigado, produção querida, que a tribo de Benjamim não expulsou. E observe, de quem era o rei Saul? De que linhagem era? De Benjamim. Fizeram uma aliança. Alguém não entendeu? Vou descer o nível. Porque esse é o nosso erro. Essa câmera aqui parece estar mais escura e essa câmera aqui parece estar... Corta para cá, mais clara. Ou pode ser que agora abaixou. Ao invés, porque a gente pensa que é promessa de Deus, vai vir tudo de mão beijada. Não, o que é seu já existe, como eu falava na pregação da cidade de Davi. Porém, já está na mão de pessoas erradas. A gente acha que é porque a promessa vai vir assim, ó. Não, eles tinham que expulsar os inimigos. Mas o da tribo de Benjamim falou: quero saber do seguinte: Jerusalém fica no alto de uma montanha, a cidade mais alta da Terra Santa e uma das maiores do Oriente Médio, ao ponto que o Mar Morto é um ponto mais baixo da terra. E quando você vai a Jerusalém, tanto o guia como o carro, como todos dizem, subamos a Jerusalém. E quando se fala subir a Jerusalém, não é somente no ato geográfico, mas também espiritualmente. A cidade da Bíblia. Juízes, quiser marcar, Juízes capítulo 1, versículo 21. Juízes capítulo 1, não é isso? Verso 21. Que eles não expulsaram. Quer saber de uma coisa? Pra que ter dor de cabeça? Vamos morar com o inimigo? Vamos fazer aliança? Hã? Aqui, ó. 1, verso 21. É 1, 21? É. Pra que fazer isso? É 1, 21? Desculpa, eu acabei Josué. Então, pra que gastar tempo? Vamos embora morar junto, tá? Que nem eu me lembro que eu me esqueço. Tinha, acho que 18 anos. E uma mulher me disse: eu tenho sofrido muito porque meu esposo foi embora de casa, tá com a amante, e meus filhos têm chorado demais à noite. Então, eu falei pra ele: olha, a casa é grande, a gente se vira, eu vou morar lá embaixo, num quartinho. Traz ela pra morar aqui em casa e pelo menos eu não tenho sua falta e as crianças não vão chorar por você. Então, a pessoa sujeita, tá aqui, ó. E alguém que conhece o mínimo de Bíblia sabe que o rei Saul era da tribo de Benjamim. Juízes, capítulo 1, verso 21, daqui, ó. Com GC não vai dar pra ver. Porém, os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que haviam em Jerusalém, os jebuseus. Obrigado, produção. Deixa eu deixar aqui um recado rapidinho, por favor. São 1h57, eu vou continuar ainda. Queria que você viesse nessa revelação comigo. Põe, por favor, para mim o banner aí, mais uma vez, só ler.
das redes sociais, por gentileza. Facebook é IAPTD, o Instagram IAPTD, o IAPTD Oficial, o meu canal é Genor Duque Oficial, o Plenitude Minha História, o site iaptd.com.br, o aplicativo de celular é gratuito, você baixa qualquer smartphone, seja sistema iOS, que é o sistema da Apple, o sistema Android, IAPTD Oficial, ou a sua Smart TV, que é aquela TV interativa que baixa Netflix. Se você tem uma Netflix na sua casa, na sua televisão, você já tem Smart TV. Só procurar lá Plenitude Play. Assim tem como tem Globoplay, como tem Play Plus, Disney Channel, Telecine Plus e etc e tal. Você baixa lá de graça Plenitude Play. Obrigado, tá? Porque 14h, aqui 2 minutos acaba a programação pela TV aberta e eu continuo. Vamos lá. Então veja, Davi quando chega e a promessa de Deus para Abraão, o patriarca Abraão, a primeira vez em que Deus se revela a Abraão, Abraão vindo, o pai da fé, monoteísta, as 3 câmeras, para cristãos, judeus e muçulmanos. É na montanha de Moriá. Já falei sobre isso uma vez. E é quando a Bíblia fala que Abraão dá o dízimo a Melquisedeque. Em português, Melquisedeque. Ele era príncipe. Ele era o príncipe de Jerusalém. Ele era o homem. Ele é uma figura, a tipologia de Cristo. E Abraão vai a essa cidade. E quando Abraão é provado a montanha, a primeira vez que essa montanha se revela é como a montanha que eu te mostro. A primeira vez que essa montanha é revelada na Bíblia é a montanha em que eu te revelo o oculto. A montanha da provisão. Vai para o lugar que eu te mostrarei. Caminhou, pois, Abraão 3 dias e dispõe-te, pois, e vais até a cidade que eu te mostrarei. E ele fala, caminha e vai daqui a 3 dias, até o monte que eu vou te mostrar. Chegando, pois, ao lugar, Deus falou, essa é a montanha. E aí Deus coloca o nome de Jeová Jiré. Será, pois, esse monte, o monte do Senhor se proverá. O monte da provisão. E no dia que Abraão vai fazer a Quedá em português seria como tirar do coração. Ele leva Isaac, e pela primeira vez na história da humanidade, Deus se revela para o homem como Jeová Jiré, o Deus provedor. Abraão vai apresentar Isaac, seu filho. E o Senhor diz sobre você, e ali Deus firmou uma aliança. A terra, pois que estás agora, será tua e da tua descendência. Então, desde Abraão, eu sempre gosto de falar sobre isso. Há uma estrela banhada a ouro branco, alguns dizem ser prata ou ouro branco, que ela fica justamente na cidade de Beit-Lehem, Belém, cidade do pão. Essa estrela tem 14 pontas, ela. E muitas pessoas às vezes falam, isso é um símbolo maçônico. Olha, você deveria conhecer um pouco sobre a sua fé. Essa estrela, depois o Ale vai achar uma outra foto aí com outro ângulo que eu sei que você tem aí. Essa estrela tem 14 pontas. Então você deveria conhecer um pouco mais sobre a sua fé. Obrigado, produção querida. Por que 14 pontas? Porque de Abraão até Moisés são 14 gerações. Hoje uma geração são 80, 90 anos, 70, 80, que passa disso é enfado. Então de Abraão, as 3 câmeras, até Moisés são 14 gerações. De Abraão até Davi são 14 gerações. E de Davi até Jesus são 14 gerações. Todas as promessas apontam para Jerusalém. Se o Ale puder colocar aquela fotografia, que aparece até mesmo o domo da rocha, que tem um dedinho amarelo apontado para cima. Então, marcando aquele lugar que é chamado hoje o domo da rocha, e tem uma cúpula preta chamada a cúpula de Al-Aqsa, ok? Essa preta que você vê na mesma direção que está a mão, essa dourada é onde está a pedra. Que pedra é essa? O Ale vai colocar para você daqui a pouco. A pedra onde Abraão apresentou Isaac. Essa chamada aí, essa é a pedra, ok? Aonde Jacó dormiu, aonde Abraão apresentou o seu filho Isaac. São imagens raríssimas. E a cultura muçulmana acredita ter sido Ismael. Aí o dia que eu paguei 300 doletas
para um árabe pegar meu telefone celular e descer, porque só entra aí dentro quem é muçulmano, ok? E ele me cobrou $300 para pegar o telefone celular e descer e filmar lá dentro. Não é, na verdade, uma mesquita. Isso aí é como se fosse um santuário. Era aí outrora que estava o primeiro templo. Aí em cima dessa pedra ficava a Arona Brit, a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança também, o primeiro templo, também o segundo templo. E na conquista da Terra Santa dos muçulmanos, eles colocaram e acreditam ser, né? Eu não vou aqui entrar no mérito religioso para não quiser a briga, mas deixa eu só terminar a pedra aí que vai descendo e aí eu vou explicar um pouquinho mais para você. Então, isso aí é mais uma questão de como posso dizer, a palavra mais bonita ou mais correta, seria um lugar de preservação, um lugar de homenagem, de honraria. Isso, obrigado. Obrigado. Mas na foto que meu amigo coloca aí, que tem um dedinho amarelo apontado para cima, tem o lugar chamado, que é o lugar mais sagrado para o povo muçulmano. Na mesma direção, você vê isso não é biju, isso não é pintura, não é tinta, isso não é bronze, isso é ouro maciço. Na direção um pouco menor, você vê ali aonde estava uma cinza, uma cúpula acinzentada. Consegue ver, Washington? Na mesma direção, vem na direção reta, na vertical, lado esquerdo, mesma direção, tá vendo aí? Uma cúpulazinha, né? Na mesma direção. Você pode ver que elas estão alinhadas, ok? Na vertical, não na horizontal, na vertical. Reto, põe uma régua, você vai ver. Isso, botou uma régua na frente, acabou. Nessa cúpula, a religião muçulmana acredita, né, que o profeta Muhammad subiu ao céu no seu jumento por 3 vezes e Deus passou para ele o Corão. Aí as 5 rezas que o Islã deve rezar todo dia. Eu já falei sobre isso e já escrevi um livro sobre isso, se você depois quiser saber mais, né? As teses, as mentiras que parecem verdade, mas ainda continua no foco. Essa cidade, toda a terra de Israel, como colocou o meu amigo na fotografia, eu gosto de colocar imagens, porque há quem guarde mais, e a psicologia diz, um abraço à doutora Ivana, que é uma psicóloga, e todos os psicólogos do Brasil, que as pessoas têm mais facilidade de guardar, até porque o aprendizado brasileiro, ele é ensinado, você pega um livro europeu, um livro americano, não tem uma foto. A gente é acostumado a aprender com fotos. Aí tem um aviãozinho, cara de bobão lá. Aí tem a trama do elefante, o I, a igreja, o O tem um ovo, o U tem a uva, e a gente aprendeu com foto, então fica mais fácil, né? A maioria, pelo menos. É o costume brasileiro. Você pega um livro de criança, não tem uma foto. Um americano, um europeu. Nós somos disciplinados, nossa maneira de educação. Então, eu tento que a pessoa, pode dizer que eu demoro, mas eu não gosto que a pessoa não entenda a mensagem. Pela última vez, aquela fotografia que mostra a Terra Santa. Então, o país estava dividido, as tribos estavam bem localizadas. Porém, dá para colocar pela última vez, Ale? Aquela foto que tem os mapas, é isso. Só que a tribo de Benjamim, obrigado, produção. Ela falou, quer saber de uma coisa, o pessoal aí Porque a grande verdade é que os inimigos que moravam, todos expulsaram, os cananeus, os heteus, Jericó, mas quando chegou a tribo de Benjamim, eles disseram, quer saber de uma coisa, o pessoal aqui, gente boa? Vocês aí que habitam na fortaleza de Sião, vocês chamados de jebuseus, ao invés de ter dor de cabeça, e olha que o rei Saul era da tribo do quê? De Benjamim. E o povo de Josué, capítulo 11, verso 21. Vou ler pela última vez, tá bom, amigão? Tá aqui, ó. Porém, os da tribo de Benjamim. Quer saber de uma coisa? Mora aí. Vamos fazer aliança com o inimigo, com os jebuseus. Ao invés de ter briga, de ter confusão, bora morar junto aqui. Só que o problema é que essas pessoas
Deus falou, expulsa o inimigo. Porque elas são tendenciosas. E é mais fácil eu te passar gripe do que você me passar saúde. É mais fácil esse rapaz tirar você da igreja do que você converter ele. É muito mais fácil essa moça te desviar, varão, do que você ser um crente. Deus sabia que os maus costumes, isso leva à queda de muitos homens, dentre eles o rei Acabe, que casou com a filha do rei da Filístia. E Deus havia dito, não se casem com mulheres de outros povos. Por quê? Deus é contra? Deus discrimina? Não, porque eles têm outros costumes e vão levar vocês a se desviarem. Só que a Bíblia nos fala, e aqui eu finalizo, estou correndo para o fim, que os da tribo de Benjamim disseram para o povo, vamos embora morar junto, vamos dividir a luz com as trevas. Ao invés de ter dor de cabeça, de me esforçar para expulsar vocês, mora aqui com a gente, vai. Chama lá a amante, chama lá a tua cachaça, põe aqui perto da Bíblia. A Bíblia diz que quando Davi chega a sua hora, a sua vez, Davi disse assim, não, eu não vou morar aqui com a tribo de Dan. A promessa de Deus é que nós habitaríamos na cidade chamada Jerusalém. Só que para ir para Jerusalém, até hoje, o carro sobe assim. Quem já foi, muitas pessoas me acompanham agora. O carro sobe uma inclinação alta. E quando se sobe a Jerusalém, não se sobe somente geograficamente. Se sobe também espiritualmente. Então o inimigo, nas suas muralhas fortificadas, falou, aqui você não vai entrar, Davi. E você é tão insignificante, eu vou ser rápido e correndo para o fim. Você acabou de chegar, amigão. Você estava lá em Hebron. Acabou de chegar aqui e já está achando. Só que eles não sabiam que Deus havia preparado Davi para esse momento. Eu estou pregando para você. Deus te preparou para essa hora, para esse momento. Só que o inimigo conta com um fato em seu favor. Qual? Primeiro, as muralhas eram impenetráveis. Segundo, o adversário conta com um erro meu e seu. Qual, apóstolo? A soberba, a arrogância, em que eu e você iremos entrar de peitão. E era impossível. Porque enquanto você está lá embaixo, na subida ainda, o inimigo já lançava as flechas. A cidade era impenetrável. E o inimigo sabe que você conta com a sua arrogância e não quer se sujeitar. E por isso muitas das vezes a gente quebra a cara, porque quer meter o pé pelas mãos, quer enfrentar no braço. E não é assim que as coisas vão acontecer. E Deus falou para Davi, você vai conquistar. E ninguém, repito pela última vez, desde os tempos de Josué, desde os tempos de Saul, dos juízes, nem mesmo Sansão, Débora, Baraque, Jefté, os juízes, nenhum deles conseguiu conquistar. Até lá, ninguém conseguiu conquistar Jerusalém. Mas Deus disse a Davi, você vai conquistar. E o texto diz que os homens disseram a Davi, você é tão insignificante, que nós vamos colocar os cegos, os aleijados, na porta. E você não vai entrar. Por isso que a Bíblia até fala que Davi tem raiva, né? Tinha raiva, na verdade, dos cegos e coxos. Eu estava acompanhando a mensagem do bispo Victor. Domingo ele pregou a mensagem sobre Mefibosete, muito boa. E só mais uma coisa que fala aqui, ó. Eles menosprezaram a Davi quando vai conquistar lá em 1 Samuel, quando eu ia ler no capítulo 5. Partiu o rei com os seus homens para Jerusalém, ou seja, contra os jebuseus. Você está onde, apóstolo? 1 Samuel capítulo 5. Disseram a Davi,
não entrarás aqui, porque os cegos e os coxos, aqui é uma maneira de menosprezar. Você é tão pequeno, Davi. Você é tão insignificante que nós vamos colocar na porta os cegos e os aleijados. E você é tão insignificante, você é tão nada, que eles são capazes de expulsar você daqui. Continua o texto. Não entrarás aqui. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Depois que conseguir ganhar uma foto, uma imagem de 1 minuto, com a bandeira do Estado judaico, a saber, a bandeira de Israel, é a bandeira de Davi, a estrela de Davi, até hoje. Porque foi ele o único que conseguiu conquistar essa cidade. Naquele dia mandou todo que dizer, suba o canal, aqui ó, pelo canal, parabéns produção querida, obrigado. Pelo canal subterrâneo, aqui está o segredo da revelação. Um minutinho, corta para mim. Eu vou frisar para você guardar para sempre isso. É o que muitas pessoas não estão dispostas a fazer. Tá aqui, ó. Aqui, se você pegar isso aqui, pode ter certeza que você vai ser abençoado. Suba pelo canal subterrâneo e fira os cegos, os coxos, a quem a alma de Davi aborrece, porque se dizem nem cego nem coxo entrará. Assim habitou na fortaleza, chamou a cidade de Davi, que foi edificando ao redor. Observe, só lhe consegui aqui para encerrar essa mensagem. Houve um momento da minha vida quando eu tinha 28 anos, hoje eu tenho 43, em que eu fiz esse percurso juntamente com o pastor Ginaldo, a pastora Fernanda e a bispa. Eu não gosto muito de lugares fechados. É um caminho que eu aconselho você a fazer, caso você queira, mas para quem tem fobia ou não gosta de lugar fechado, ou uma pessoa que tem aquele problema chamado claustrofobia, não gosta de lugar fechado, falta de ar, fica escuro. Porque quando a Bíblia está dizendo, e a Bíblia não fala para você ler, fala examinar as Escrituras. O inimigo contava que muitas pessoas já haviam tentado tomar a fortaleza de Sião. Só que, como eu disse, Jerusalém fica no alto de uma montanha. E quando você sobe, a subida é íngreme. E lá no alto, o inimigo cercado pela muralha conta com a sua arrogância, a sua prepotência, de meter o pé pelas mãos e falar, vem, come here, let's go. E toda vez que você vai assim, você quebra. O problema é porque você tem um óleo na cabeça, é porque você é um bispo, um pastor, um apóstolo, você é um obreiro, um crente cheio do Espírito Santo. Você acha que você é o das galáxias, você acha que você é o popstar, você é o Star Wars, você se acha o tal. E não quer se sujeitar a entrar pelo caminho que Deus está te revelando. O que foi que Deus falou para Davi? Eu vou te mostrar o que eu não mostrei para ninguém. Porque ninguém quer sujeitar. Você vai entrar pelo canal, pela fossa. Você vai entrar por baixo. Depois isso vai tornar-se o túnel do rei Ezequias. Tem uma imagem minha, você vai ter ali. Deve ter até algum álbum de engano mais perto, mas só para frisar, né? Talvez tenha ali, sei lá, não importa. Meu coração é limpo, às vezes aparece uma pessoa. Esse dia veio aparecer um pastor que já saiu. Eu falei, é bom mostrar, porque ele estava aqui e ele jogou fora a bênção dele. O bispo, quem quer que seja. E eu trilhei esse caminho. E hoje, com lanterna, hoje, a água é limpa. E hoje já é difícil. Davi teve que se prostrar. Davi foi entrando pelo túnel, pelo canal, se sujeitando, desculpa da palavra, a descer com detritos. Você sabe o que é detritos, não quero descer tão baixo a mensagem. Descendo pelo nível da água suja que saía do alto da cidade.
tendo que se humilhar. Porque assim também aconteceu com Yosef, com José. Ele entrou lá dentro. Deus o fez governador. Mas a gente não quer superar o processo de que ele entrou. Todo mundo fala, José é o governador. Você fez na panela, provedor toda a terra. Mas o caminho que ele trilhou para chegar lá, você não quis. Muita gente quer ter o que você tem, quer chegar onde você chegou. Só não está disposto a passar o que você já passou, né? Muita gente chega em mim e fala, eu quero receber a porção dobrada. Eu falei, será que você aguenta um dia no meu couro? Muita gente quer chegar onde você chegou, só não tem estrutura para descer onde você desceu. É por isso que ninguém conquistava, porque as pessoas querem tudo de mão beijada, ou querem vencer na força do braço. Mas o texto diz que Davi desceu pelo canal subterrâneo. Quer vencer? Está disposto a se sujeitar? Está disposto a descer pelo canal? Porque o inimigo está lá em cima da montanha. Aê, Ale, quando você quer. Hoje a água é limpa. O problema é que você não quer se ajoelhar, né? O problema é que você não quer descer. Mas por outro lado tem um inimigo lá em cima, só esperando você vir na sua arrogância, esperando você vir na sua prepotência, esperando você vir metendo os pés pelas mãos, metendo os peitos. E Davi se humilhou. E o inimigo lá em cima, o Senhor está mandando dizer aleluia, glória, glória. Estou te levando, estou lhe visitando nesta hora. Vou te levar lá dentro onde ninguém colocou os pés. Vai para madrugada, desce na olaria, te humilha diante do Pai. Não importa o caminho que Deus está te levando, aceite. Você vai entrar. Deixa rirem, deixa zombarem, mas você vai entrar. Mas você vai entrar por baixo. Eu vou me sujeitar. Se sujeite. Deus existe aos soberbos. Você não engole. Desce, desce, desce. Eu vou te levar. Eu vou te levar. Meu Deus. É descendo. É descendo. Vai. 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 Deus, meu Pai. Expulsa essa legião. Agora, Deus o coloca lá dentro. Então é muito fácil hoje você olhar para Jerusalém e agora você entendeu porque a estrela que está lá, o símbolo do país, é a menina de Davi, a estrela de Davi. Porque Deus deu a Davi. Por isso que Jesus vem lá em Apocalipse e diz: eu tenho a chave de Davi que abre. Ele podia falar: eu tenho a chave do céu. Que chave é a chave de Davi? Ele coloca você aonde a força do braço não te coloca. Ele entra onde ninguém pode entrar. Por que você nunca pensou em Apocalipse? Eu tenho a chave de Davi? Claro, na maneira teórica, quem toma conta daquele povo sou eu. Quem tem a chave daquela cidade é Deus. Por isso, 23 vezes destruída, ou melhor, invadida, e 3 vezes destruída completamente. Deus diz: eu tenho o controle daquela cidade, daquele povo. E por outro lado, as chaves de Davi, Apocalipse diz isso, capítulo 1,
E depois no capítulo 3 ele fala: eu tenho a chave da morte e do inferno. Mas o capítulo 1 diz: eu tenho a chave de Davi. A chave de Davi, que abre e ninguém fecha. É quando Deus te revela tesouros escondidos. Em língua hebraica isso tem o nome de Parnassá. Uma revelação que não vem da terra, vem do céu. Para Deus te levar a lugares que você jamais imaginou entrar. Os seus pés pisarem em terras que você jamais imaginou pisar. Revelações que vêm. Eu falava uma coisa esses dias com o pastor Benny, está salvo na live, eu não, ele falava. Muitas pessoas têm uma tese: o apóstolo, o pastor Benny, muitas pessoas falam muito de Israel, menosprezam. Não é Israel em si, o país, mas a promessa. Eu estava fazendo um cálculo com o pastor Benny. Se esse povo não tivesse essa chave, eu vou tentar traduzir para o português, aí tem essa vinheta. Veja, há tantas pessoas que têm raiva de Israel, antisionistas. Mas calma, que você vai entrar na mensagem agora. Não estou pregando sobre Israel. Estou falando sobre chaves. O que são chaves? Códigos. O que são chaves? Senhas que nos dão acesso. Tudo que é complicado se torna fácil para quem tem a chave. Se o rapaz da câmera puder dar um take nessas chaves que estão aqui. O que são chaves? São segredos. E Jesus disse: a vós outros foi dado o poder de conhecer os segredos ou os mistérios do reino dos céus. Eu queria especificamente, você que está cortando, que foi você que veio aqui, querido, você mesmo fez uma invenção aqui mirabolosa da chave que o senhor fez. É essa que eu quero, mas não dá chicotada no ar não fica feio. Nós estamos ao vivo, são 2h24. Corta para cá, por favor. O Senhor Jesus eu vou te dar essa chave e vou colocar uma do lado, tá bom? Obrigado, David. A chave é assim na parte dianteira e é assim na parte traseira. Aleluia. Representando a chave de Davi. Essa é a cidade sagrada. Saber, Jerusalém. Eu falava com o pastor Benny uma coisa, depois você cola as duas. Com certeza nós estaríamos, no mínimo, uns 300 anos atrás, se Israel não existisse. Veja, judeu Askenazi, Albert Einstein. Inclusive o nosso melhor hospital aqui do estado e do Brasil é o Einstein. Quantas ideias e quantas chaves esse povo já não descobriu? Nenhum povo no mundo recebeu tanto prêmio Nobel como esse povo, que pertence a um estado que é menor que o estado de Sergipe. Seja na música, na arte, na ciência, na tecnologia. Médicos e remédios já foram inventados que abençoaram toda a humanidade. Tudo que é difícil se torna fácil quando você tem a chave. A exemplo, eu vou citar alguns aqui. O pendrive, que por mais que as coisas... Um pendrive que antigamente se usava uma sala inteira para um arquivo. Alguém vai lembrar quando você tinha que descarregar um material e você tinha que arrumar um HD desse tamanho, um tijolo só para descarregar o material. Hoje você consegue pegar toda a memória e guardar num pendrive. O CD, o Waze e tantos outros. Mas o que são isso? Segredos. E tudo que você precisa é de uma revelação, é de uma direção, para Deus te levar a um nível maior, recebendo de Deus uma direção profunda, uma direção nova. Então eu quero fazer uma oração aqui agora, só para finalizar, Ale, por favor, eu finalizo agora, prometo. Porque, como eu sempre digo, há quem entenda melhor vendo do que falando. Se você puder avançar e colocar aquele exato momento, depois vou colocar a nova, em que você colocou dentro daquela vinheta Jeová
Jiré, ao momento em que eu consagrei ali o óleo na cidade de Davi. Eu sei que tem a nova que eu gravei essa semana, mas por enquanto usa essa ainda. Só avançar um pouquinho a vinheta, Jeová Jiré. Dentro dela tem a explicação, eu dentro da cidade. E Jerusalém tem, o país inteiro tem hoje ainda essa. Não confunda, por favor, não seja ignorante a tal ponto de confundir a estrela de Davi com uma estrela do rei Salomão, que é o pentagrama, a estrela de 5 pontas. A estrela de Davi tem 6 pontas, que é uma espécie também de, se você juntar ela se encaixa perfeitamente, a ponta de cima com a ponta de baixo, que significa Ani Dodi Vedadili, eu sou do meu amado e meu amado é meu. Uma aliança que o Senhor disse: se eu me esquecer de ti, Jerusalém, que resseque a minha mão direita e a minha língua se apega ao meu paladar. Então, quando Davi conquistou Jerusalém, não foi pela força, ou melhor, pela força do braço, e nem tampouco pela porta da frente. Talvez a vida e as circunstâncias da mesma tenham colocado situações em que você fala assim: aleluia, glória. Eu não vou me sujeitar a isso. Aí, Ale, eu não vou me sujeitar. Eu não vou aceitar isso. Mas o Senhor está me colocando hoje, dia 25 de dezembro. Se você está vendo outra data, não tem problema. Janeiro. Opa, perdão, estou cansado. Janeiro, às 20 horas, ou 2 da tarde e 29 minutos. E você está acompanhando essa mensagem, não é à toa. Hoje é dia 25, aniversário de São Paulo. Vou estar aqui no culto à noite, celebrando um culto de ação de graça para a vida da bispa. E eu quero orar por você agora. Mas repito, talvez você não saiba por que você está vendo essa mensagem, mas eu te falo pelo Espírito, é Deus. Talvez você está com vontade de chutar o balde, ou de eu não vou me sujeitar a isso. Eu estou falando de alguém que já foi ungido por Samuel, alguém que já é rei em Hebrom, alguém que recebe uma unção e podia ter se acomodado, talvez, aqui no meio. Está passando por uma situação em que Satanás quer que você sujeite. Eu vou ter que viver assim. Outros já aceitaram. Sansão, que é Sansão, não conseguiu arrancá-los, nem mesmo o rei Saul. Outros passaram por aqui e não fizeram isso. E o Senhor diz: eu não te levantei para ser mais um. Eu te levantei para chegar onde ninguém chegou. Você é o meu escolhido. Eu encontrei Davi, o meu servo, e com o meu santo óleo eu ungi. A minha mão será firme com ele, e meu braço fortalecerá. O inimigo jamais o resistirá, nem há de afligir o filho da perversidade. Aí você fala: mas outros não conseguiram. Você não é mais um. Não se sujeite a dividir o território com o inimigo. Eu sei que o inimigo conta com a tua arrogância, com a tua soberba, e que você fala: eu não vou me sujeitar, eu não vou. Eu não vou engolir essa. E o Senhor está me colocando para dizer: engole. Entra por baixo. Vai porque o adversário conta com a tua arrogância. Eu vou te levar a lugares que você dará dúvida. Vou te levar a entrar. Dar-te-ei os tesouros escondidos e vou te mostrar as riquezas encobertas. Entra, aceita, desce. Desce que eu te levo lá. Desce que eu te ponho lá, desce. Vai, Davi. Vai, Davi. Para finalizar, eu orar para você agora. Coloca para mim esse momento que eu estou consagrando o óleo lá. E ali você vai idealizar ou visualizar e talvez você entenda. Eu quero fazer oração para você agora. Coloca esse momento que você separou no meio da vinheta aí. 1 segundo, vai lá. Bronze nas fortalezas de Sião. Eu estou aqui na chamada Fortaleza de Sião. Eu quero aqui nesse momento consagrar o óleo para a campanha Jeová Jiré, colocando o elemento, o bronze, aqui na cidade, como eram as espadas de bronze dos servos de Davi, a qual o Senhor dava vitória
com ele nos 400 dias. Quarto elemento, petróleo sobre as muralhas de Jerusalém. Então veja, obrigado, produção. Pode contar para cá. Oh, Holy Glory. Senhor, eu oro por essas pessoas que estão agora comigo, que assim como Davi tem sobre ela uma promessa, mas a circunstância da vida não tem lhe sido generosa. Situações difíceis e adversas, mas eu quero ser boca de Deus para a sua vida. Esse é o momento, essa é a hora. É por isso da luta, é por isso dessa peleja que está passando, essa afronta. Não se prostre, não se renda. Alguém me ouvindo, uma moça por nome de Solange, e diz: eu não vou me sujeitar. E o Senhor está dizendo: se sujeite, filha. Porque todos aqueles que vieram antes de você vieram nessa mesma fiação e quebraram uma cara. Desce. Entra pelo canal. Entra de joelho. Talvez vai ter. Tinha lá urina, fezes. Mas Davi se sujeitou. Eu não estou falando de um novato. Estou falando de um homem que tinha história, que já tinha vencido Golias. Mas a promessa do início, em 1 Samuel 16, ele será o meu rei. E a cidade não era a tribo de Dan, nem Benjamim, era da raiz de Judá. Chore. Se você quiser se ajoelhar, se ajoelha e diga: eu recebo sobre mim essa palavra, meu Deus. Oh, da desce, servo de Deus. Se sujeita, serva de Deus. Oh, da vou te levar lá. Vou te levar como levei Davi. O Senhor Jesus diz: eu tenho a chave de Davi. A chave de Davi a gente se sujeita. A chave de Davi nos leva a entrar e a pisar em lugar que jamais pisamos, a entrar em território que o inimigo jamais imagina que entraríamos, a viver o que jamais pensar que um dia viveríamos. É em você. E Jesus tem essa chave. Ele ama os humildes. Eu oro também em favor daqueles que têm a promessa de uma empresa, ou de uma casa, ou de um carro, ou você que tem. Eu consagrei essa chave na Terra Santa. Elas são verdadeiras, só não tem dente. Elas são reais, só que elas não têm dente. Mas essa palavra que eu te dei hoje são os dentes, são os segredos. Que você está tentando, trabalhando em 2 trabalhos, fazendo bico, e não consegue abrir. Não consegue ser do aluguel, não consegue comprar esse carro, não consegue montar essa empresa. O problema é que você não quer sujeitar a direção que Deus está te dando. Talvez o sonho que você tem não é físico, é espiritual. O Senhor diz: eu vou te levar. Fala, Senhor. Chora, homem de Deus. Deus vai te visitar aí agora. Você vai sentir uma glória, uma autoridade e uma unção poderosa vindo sobre você. Sinta ela, sinta ela, sinta ela.
vou te levar, Davi. Vou te levar, serva minha, servo meu. Toca nela, Senhor. Toca nele, Jesus. Tesouros escondidos e as riquezas encobertas. Essa é a primeira oração que eu faço assim que voltei da Terra Santa. E eu profetizo: Deus vai te levar a lugares que você jamais pensou que entraria. E as pessoas que foram tocadas, movidas, em que tua alma, teu espírito se regozijou em Deus, e você sente que Deus falou com você, você vai ligar para cá agora e você vai se propor a receber o que Davi recebeu de Deus. Foi uma direção. É como essas chaves, um segredo. As chaves que estou mostrando aqui embaixo, elas são originais de uma empresa, de um carro, uma da Chevrolet, da Toyota, da Mercedes, ou de um carro, ou de uma... Amanhã você arruma uma maneira delas ficarem de pé, tá bom, amigão? Todas juntas. Sei lá, uma cartolina, um pedaço de papel, um pau, que as pessoas possam ver. Elas são verdadeiras. Eu vou pegar, por exemplo, essa daqui. Só que elas não têm dentes. E o que são os dentes? Os dentes são segredos. Quem tem, por exemplo, um ônibus, uma van, um Sprinter, ela pode ter uma chave dessa, mas a de um não abre a porta do outro. A porta de um carro da Mercedes é uma, a do outro é outra. Mas não abre. Por que não abre? Porque o segredo que Deus deu para um, Deus não deu para o outro. O que falta nessas chaves? Os segredos. E eu acredito toda a minha alma, todo o meu ser, que o que Deus te deu hoje foi um segredo. E nós vamos orar 12 dias, à meia-noite, em que Deus vai te levar a níveis profundos. Estou cansado, cheguei há pouco, mas eu tinha que vir aqui falar isso para você. Quando eu orei e consagrei a cada uma dessas chaves, o Senhor disse: eu tenho a chave de Davi, Apocalipse, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Se você foi tocado, você vai se propor a fazer uma oferta de fé e gratidão, e eu vou lhe enviar para sua casa. Avisa para a pastora Helene que eu estou pedindo para as pessoas agora que vão ligar e que foram movidas por essa palavra. Eu vou mandá-las essa chave aqui, ó, e juntamente com ela eu vou mandar a chave da casa ou da empresa, ou somente essa. Talvez é um sonho ministerial. Você vai colocar no meio do seu chaveiro e você vai andar com ele, com ela. Eu queria que você ligasse para cá agora. 0 Operadora 11 20 24. Põe os telefones do Brasil inteiro, por favor. Leva-me além, além, a chegar onde nunca cheguei, Senhor. Leva-me além, leva-me. Estamos ao vivo. Liga pra cá, 0 Operadora 11 20 24 6200 ou o 2692 3860. 0 Operadora 11 20 24 6200 ou o 2692 3860. Além do véu, Senhor, leva-me além. Distrito Federal, DDD 61 40 42 55 54. Porto Alegre, DDD 51 40 42 69 67. Porto Alegre, desculpa.
DDD 51 40 42 69 67. Curitiba, no Paraná, DDD 41 40 42 12 56. Ribeirão Preto, DDD 16 40 42 19 92. BH, Belo Horizonte, DDD 31 40 42 13 70. Rio de Janeiro, DDD 21 40 42 17 65. Espírito Santo, DDD 27 40 42 09 52. Manaus, DDD 92 30 90 30 90 04 34. DDD 92 30 90 04 34. Bahia, Salvador, Ilhéus, né? Feira de Santana, DDD 71 35 06 25 82. Santos, São Vicente, Praia Grande, DDD 13 40 42 09 64. E Campinas, DDD 19 40 42 8657. Se você quiser mandar no WhatsApp, DDD é 11, por favor, para mim, produção. DDD é 11 9 953 2504. Basta você mandar agora uma mensagem: eu quero, eu creio, eu recebi essa mensagem agora sobre a minha vida e eu tomo posse e eu vou fazer essa oferta. Eu creio. Aleluia. Aumenta assim, né? Se você quiser, vou pedir para Ali colocar as contas aí rapidinho. Tem uma vinhetinha que tem todas as contas, eu vou falar para você rapidinho, por favor. Coloca para mim, por favor. Eu queria 2 testemunhos ali, em especial. Um é aquele que diz, daquele rapaz que ele vagava, caminhava aqui pelas ruas do Brás. Ele era um qualquer. Ninguém acreditava nele. E ele veio aqui na igreja, inclusive veio com a Hilux nova. E Deus ergueu isso. Obrigado. E tem um outro também, que nós pegamos o testemunho dele, e ele estava acompanhando, como você está acompanhando aí agora, pela programação. Ele recebeu a palavra. Ele acha que tem uma pizzaria lá no Ceará. É uma pessoa que ninguém dava a mínima para ele. Mas Deus tem a chave. Jesus disse: eu tenho a chave de Davi. O que é a chave de Davi? Literalmente falando, o pastor Cleide estava vivo, mas quem fez o milagre foi Jesus. E eu queria que você acompanhasse. Desculpa, eu falei capítulo 1, ele fala: eu tenho a chave do inferno e da morte. Capítulo 3, desculpa, tá? Tá aqui, ó. 3, verso 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Mas que chave é essa? Podia falar a chave dos céus, né? A chave de Davi é a chave que leva o homem a viver o que nunca viveu. A chave que dá acesso onde ninguém nunca chegou. Que abre caminhos onde não existe. Conheça as tuas obras. Eis que tem um poço diante de ti, uma porta da qual ninguém pode fechar. Como é que eu posso saber se essa palavra vem para mim? Não. Essa palavra não é para Mulher Maravilha. A Gal Gadot, que é a Mulher Maravilha. Inclusive ela é israelense. Não é pro Homem de Ferro. Não é pro Caça-Fantasmas. Não é pro Superman, pro Homem-Aranha. Essa mensagem é para você que se sente fraco nesse momento, me acompanhando aí, desanimado, talvez sem força. Para quem é essa palavra? E para quem é a chave de Davi? Ele fala, só é ler. Ele diz assim: eu tenho posto uma porta aberta, da qual ninguém pode fechar. Eu sei que você está no limite. Eu sei que você está no seu último suspiro. Eu sei que você está sem força. Entretanto, você tem uma virtude. Você não é o super-homem, a Mulher Maravilha. Você guarda a minha palavra. E você não nega o meu nome. Alguém vai dizer assim: ah, mas isso era para 7 igrejas da Ásia Menor. Não, a palavra de Deus é viva. Se você olhar para elas de uma maneira literária, escrita, hoje, se você entrar no Google e você colocar a igreja de Filadélfia, Laodiceia,
Pérgamo, Esmirna, só tem ruínas. Quer dizer que a palavra de Deus morreu? Não, o que está na Bíblia é porque faz sentido. Se você ler a Bíblia e ler as 7 cartas, 1, 2, 3, 4, aqui no meio, 5, 6 e a 7, você vai ser uma dessas 7. A igreja que Cristo vai levar não é um prédio, não é um bloco, não é um templo. A igreja é o povo. Você e eu, claramente, de uma forma espiritualmente falando e fisicamente, literalmente, alegórica e figurativa, nós somos uma dessas 7. Você vai se encaixar. Eu não vou ler elas aqui agora. Se você tiver interesse, você lê. São as 7 igrejas que existem do Apocalipse, capítulo 1 até o capítulo 3. São 3 capítulos. Ou você é Pérgamo, ou é Tiatira, ou é Sardes, ou é Esmirna, ou Éfeso, Laodiceia. Você vai se encaixar perfeitamente uma delas. Ou você é frio, ou você é morno, ou você é aquele que não nega o seu nome, mas você vai se encaixar em uma delas. Eu sou uma dessas pessoas, e você também. Ou você está cego, espiritualmente falando, mas ele tem a chave de Davi. E eu sei que essa palavra não é para o super-homem, para a Mulher Maravilha, nem para o mais santo. É para você que tem essa virtude. Eu não sou o melhor de todos, apóstolo. Eu sou um homem humano. Estou até meio sem fé, meio sem força. Mas eu não nego a minha fé. Eu não nego o nome do Senhor. Se você for tocado e você crê, e o Espírito Santo falou com você, sendo você da Igreja Apostólica Plenitude de Deus ou não, seja você me acompanhando agora ao vivo pela gravação. Hoje é dia 25 de janeiro. E são 2h50 agora. E você crê, eu estou ao vivo. Liga para cá, deixa seu telefone e as contas, vou colocar agora a conta. E você vai fazer essa oferta de fé. E vou mandar para você essa chave que eu consagrei na Terra Santa. Coloca para mim as contas, rapidinho, produção, por favor. Itaú Agência 0428, a conta corrente é 57428, dígito 9. Itaú Agência 0428, a conta corrente é 57428, dígito 9. O Banco do Brasil, Agência 0503, dígito 7, a conta é 18660, dígito 0. O Banco do Brasil, Agência 0300-X, a conta é 107-121, dígito 1. Tira uma foto, printa aí. A Caixa Econômica Federal. Você vai fazer uma oferta de R$1.000 ou de R$500 ou até R$100, tá? Caixa Econômica Federal, até o frete, isso aí, dependendo da região que você mora, só o frete. Caixa Econômica Federal, Agência 0242, Operação 03, a conta corrente é 4632, dígito 0. Caixa Econômica Federal, Agência 0242, Operação 03, a conta corrente é 4632, dígito 0. Banrisul, Agência 0077, a conta 06210780-6. O Santander, Agência 0167, a conta é 3062319, dígito 7. Agência 0167, a conta é 3062319, dígito 7. E o Safra, Agência 2040, dígito 0, 2040, dígito 0, a conta corrente é 5806469, dígito 3. Safra, Agência 2040, dígito 0, a conta é 580649, dígito 3. Eu vou esses 2 testemunhos e eu volto aqui para finalizar com você. Coloca para mim, por favor, Ale, esses 2 testemunhos que eu pedi, eu já volto já para finalizar. Eu queria 3 bacias, rápido. O que aconteceu, Márcio? Esse é o rapaz da caminhonete que eu vi. Exatamente, ele veio mostrar. O pai da mentira quem é? Diabo. Eu vi você botando o carro aí dentro? Não. Eu cheguei, entrei aqui e vi esse bichão bonito aí. É. Deixa eu ver aí. Esse carro é lindo, senhor. Aí, ó, cara de... Ô, Márcio, tá mais ruim que o Pedro Bom, hein? Aí, esse carro que eu vi aqui, ó. É sua? O que acontece? Semana retrasada, o senhor falou assim... Você é mineiro? Hã? Você é mineiro? Não, sou paulista. Ah, é? Sou do Rio de Janeiro. Ah. Aí o senhor falou assim... Você que tá aí, que tá me assistindo, que não tem carro na garagem, vai lá e profetiza. Aí minha esposa falou assim... Na minha opinião, hoje esse é o carro mais lindo do Brasil. Eu achei lindo demais. É, né? Bota uma vez essa foto, senhor. Não, é lindo. Eu vou até profetizar. É lindo demais, senhor. Bota aí. Olha que carro bonito, senhor. É lindo ou não é, Igreja Viva? Não, essa caminhonete é muito bonita. É a nova Hilux, não é isso? Essa é a SW4, 7 lugar. 7 lugar? É 7 lugar. E veio cheia. Como assim? Veio a sogra, veio o sogro, veio a esposa, veio o filho.
Só faltou vir o cachorro. E o senhor falou assim, aí eu falei, profetiza lá. Vá lá e profetiza. Minha esposa falou assim, eu fui filmando. Eu profetizo, mas eu perdi a filmagem. Eu amo esses crentes que é doido que nem eu. Creia no que sai desse altar. Levante a mão para o céu só mais uma vez. Eu prefiro que as pessoas me chamem de louco e eu seja um vencedor do que ser um crente com a vida amarrada. Aí, pastor, fui filmando. Meu Deus, eu tenho que ter um carro. Tava andando de ônibus, tava indo trabalhar de ônibus. Naquelas condução do Rio de Janeiro. Pô, braba. Braba. Andando de Uber. Eu falei, ó, hoje eu não vou de Uber não, mulher. Vamos de ônibus. Vamos profetizar. Aí quando foi na outra semana, eu tinha uma dívida que eu ia receber em 5 anos. O cara ia me pagar em 5 anos. Ia demorar 5 anos para receber. 5 anos para receber. E talvez. Aí ele chegou lá, Jorge, é um negócio que eu falei, quer o carro? Me deu o carro quitado. 2017 pago, tanque cheio. Não, era para você dar glória. 2017 pago, quitado, não é Bíblia não. Ei, levante a mão, negocie com o ímpio, faça negócio com o filisteu, com a Abimeleque, o que é dele vai ser seu. Aí, pastor, aí tem gente que fala assim, porque onde eu boto a mão, arrebenta. Aí os nego falam, imagina depois de hoje que sua mão vai ser consagrada. Pô, só vitória, eu recebo. Aí os outros falam assim, pô, mas agora eu tenho alguma coisa, cara, tudo que eu boto a mão dá certo. Mas eu preguei, a inveja é o cão. E eu vou falar para o senhor uma coisa, tá? A inveja vai aumentar mais ainda em cima de você. E tem outra, pastor. Não sei ler, não sei escrever. Não sabe ler, não? Não sei ler, não sei escrever. E quando, na minha infância, nos 17 anos, eu morava embaixo da ponte, aqui no Brás. Ali na... Por isso que Deus teve que trazer você aqui hoje. Amém. Para te dar honra na terra da sua vergonha. Ai. Posso fazer um pedido para você? Pode. Hoje, quando você pegar essa Hilux nova, 2017, você passa lá onde você morava. Passa na frente. Passa assim, ó. Mas hoje não tem mais nada. Escuta aí. Era embaixo Pode da passar ponte. só para tu passar e falar assim. Só pra Aí, passar. cão. Aí, cão. Aí, Satanás, era aqui que tu me deixava, mas é aqui que Deus me pôs. Ele ergue do pó o desvalido, do montuno necessitado, e o faz assentar entre os príncipes e poderosos. Pastor, e pela honra, glória de Jesus, não sei ler nem sei escrever. Ganho quase 40 mil reais por mês, não trabalho. Eu ganho 40 mil reais por mês, não trabalho, que é um investimento que eu fiz. Tenho um sócio, tenho 3 empresas que sou sócio. Moro numa casa de quase 1 milhão, né? Mas ainda falta algum algo. Falaram assim, ó, na plenitude só tem Zé Povinho. Eu conheço um monte de doutor que não tem um carro desse, que não ganha o que esse homem ganha. É que Deus escolheu essa obra para confundir os doutos dessa terra.